Voltou. Beleza, então vamos lá. O coronel, ele foi contra tudo e contra todos, e a gente sabe que para você se indispor com o alto comando é difícil. Então ele fez isso por mim, foi um negócio bem legal. Vamos falar outro muito foda. Mariotto. Tenente Mariotto, você conheceu ele, né? Menino, conheci quando chegou. Eu vou contar essa coisa que eu já tinha contado outra vez, mas eu sempre valorizo e lembro isso daí. Foi uma coisa aquele moleque era inteligente. Muito interessante para mim isso daí. Eu lembro bem dele. Ele mostrou, e daí assim, o cara que é muito foda, ele se mostra nos detalhes. Lógico que você tem que ter uma consistência, o cara vai criando uma lenda, mas às vezes em um detalhe você fala, esse cara é muito foda. E o que aconteceu? Trocava lá no tático do 21, não tinha um oficial fixo, um comandante lá de tático, de pelotão, mudava, às vezes ficava não tinha, às vezes era um sargento que comandava. Às vezes era o comando de área. Às vezes eu mesmo fiquei o mais antigo, ficava comandando o pelotão, respondia pro CFP, mas quase não tinha contato. Então assim, era muito, mudava muito. E eu tive, quando eu voltei para o 21, não sei se estava afastado de alguma ocorrência, eu voltei, eu tinha uma equipe, que era o Segala, que estava de motorista, e o Brentan, era o meu terceiro homem. E eu cheguei um dia para trabalhar e tinha lá, chega um tenente Mariotto novo, ninguém sabia de onde que era, tinha acabado de se apresentar lá. E quando eu vim na escala, os caras falaram, chefe, já viu a escala? Eu falei, não. Ele falou, então, pegaram a nossa viatura. Eu falei, pegar nossa viatura, o tenente assumiu lá. Eu falei, e a gente tá onde? Ele falou, não, a gente tá com ele. Ele pegou nossa viatura. Eu falei, como é que é? Ele falou, não, o senhor tá no banco de trás lá, o tenente assumiu a nossa. Só que eu não era o mais recruta. Eu era, acho que, o segundo mais antigo. Sim. Então não fazia sentido ele pegar minha viatura. Ele tinha que pegar o mais recruta ou montar uma equipe para ele. Isso é o normal, né? E o pior é a ansiedade. Por quê? Quando você assume no tático, na época a gente fazia o horário da vespertina, que era das 11 da manhã às 11 da noite. Então você assume às 11, você só ia pra rua 2 horas da tarde. Então eu fiquei das 11 da manhã às 2 da tarde sem saber o que estava acontecendo. Aquela expectativa. E não vou chegar pro tenente e perguntar, né? Fiquei, né? E daí assim, quando chegou, eu falei, eu vou fazer meu papel. Eu não vou me precipitar, mas aquilo já... E os caras, os polícia... Ô, chefe, aí, não vai falar nada? Por que não pegou a viatura do sargento tal? Aquele que reuniu? Por que vai pegar a nossa? Será que o senhor fez alguma coisa? E os caras, na minha cabeça, né? E eu a milhão. E eu peguei o meu malote, porque daí o sargento leva um malote com as coisas dele e tal, e coloquei lá de terceiro homem... E falei pro Brentan, falei, fica lá de quarto homem, o Segala motorista, vamos trabalhar com o tenente, fazer o quê, né? Pegaram, às vezes veio com uma alguma indicação para cuidar de mim, para não deixar eu trabalhar. Achava que era isso. Coisa. O cara fiquei, né, zoado. E eu lá, daí eu fardei. Para dar uma segurada no... E fiquei lá de canto, esperando. Daí eu fui entrar, daí o tenente veio, olhou assim para nós, né? E ele, meu filho da puta, assim, ele também olhou assim, ó, de cima, jeitão de arrogante, não tem nada de arrogante, cara, mas ele deu um jeitão assim, ele falou, tá todo mundo pronto, nós podemos sair? Eu falei, sim senhor, tal. Daí ele veio assim do meu lado, eu falei, caralho, meu, cagada. Daí a hora que eu abri a porta pro terceiro homem pra entrar, ele falou, sargento, o senhor tá entrando aí? Daí a alma saiu do corpo, porque eu pensei assim, agora nem trabalhar eu vou. Ele falou, não... tô na escala aqui com o senhor, né? Então, por isso que eu tô entrando na viatura. Ele falou, não. Você sabe por que eu tô junto com você? Eu falei, não. Queria saber. Ele falou, porque eu já tinha ouvido falar de você e eu quero aprender a trabalhar com você. Então você vai lá na frente, eu vou aqui atrás para aprender a trabalhar com você. Cara, daí... Nossa senhora, velho. O cara é muito Billy, cara. A humildade do cara já chegou primeiro isso que ele. Isso é ser Billy, cara. Daí eu olhei assim, cara. Daí me desmontou. Porque eu achei que o cara tava querendo me espetando. Eu falei, o cara tá... Ó como a gente pensa merda, cara. O faz com a gente. A vida faz. A vida faz a gente agir assim, né? E daí eu pensei, eu falei, tenente, pela atitude do senhor, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu com o senhor, pelo menos uns 2 meses, eu vou trabalhar aqui no banco de trás, o senhor vai lá na frente, e o que eu puder passar pro senhor, eu vou passar. E graças a Deus, cara, virou um irmão meu... Chegou a morar até comigo. E virou sócio também, depois na choperia e tal. O cara top. E daí acabou indo pro interior, acho que tá em Botucatu. Um cara, sensacional.
Que legal. Onde ele estiver, eu sempre vou guardar isso, porque além de tudo que ele fez, ele é um cara que me fez isso. Eu falei, caralho, o cara é muito foda, meu. Difícil, né, velho? Então, assim, eu tive comandantes, o Edson Ribeiro como tenente, cara, que os caras falam, pô, o louquinho e tal. O cara excepcional, o cara de atitude.